Salve galera, beleza? Hoje nós vamos fazer um react. Então bora reagir ao vídeo do canal Juventude Atuante, que fez um vídeo fazendo uma análise da participação do Ciro naquele evento lá em Portugal, no qual ele discordou da leitura do Ciro Gomes do governo Lula, e ele fez ali uma série de críticas bastante improcedentes e que a gente não poderia deixar de fazer o nosso contraponto com esse react. Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje vou comentar a respeito dessa declaração do Ciro Gomes, essa avaliação que ele fez a respeito do governo Lula, né? E assim, gente, bom, não surpreende a ninguém, eu acredito, né? O Ciro vem com todo um ataque, mostrando alguém extremamente ressentido, né? E visando buscar... Não é possível, cara. Angariar aquelas pessoas que têm uma visão extremamente míope a respeito da gestão pública, a respeito de como funciona o aparato estatal e tudo mais, né? E veja bem, né, gente? A gente não está falando de uma pessoa ignorante, a gente está falando de alguém que abre a boca para falar, que entende muito de direito, de economia, que é professor de direito, de economia, disso e daquilo, né? Então, olha que absurdo, gente. Olha que absurdo. Vamos lá. Né? E aqui, o autor do vídeo já está preparando o terreno para dar aquela passada de pano. Ele já foi lá, já enfiou a mão dentro da gaveta e catou o pano para dar aquela passada de pano pro Painho e pro PT. E aí ele vem com aquela velha cantilena petista de dizer: Ciro tá ressentido, Ciro patinho, pataca, Lula, Ciro tá atacando o PT. Tudo isso para que o PT sempre se recuse à crítica. E aí a gente pode lembrar do velho bordão: não é hora de criticar o PT. É exatamente essa a vacina que ele já começa aqui a introduzir nesse vídeo. E aí ele recorre ali dizendo que o Ciro não é qualquer um, que ele é um cara que tem uma trajetória, que ele se gaba de ter, né, uma série de titulações, uma vasta experiência, e que ele estaria tentando dialogar com pessoas que têm uma visão rasa, uma visão míope da administração pública. E aí vocês já perceberam, né, onde é que a gente vai entrar, em que terrenos nós vamos entrar, e aí eu quero preparar vocês para o melhor, porque a passação de pano vai ser cruel. Vamos lá. O cara vem falar: ah, olha aí, o presidente do Banco Central é o mesmo, né? Como se o Lula pudesse, assim que chegasse lá, mudar o presidente do Banco Central. Não pode. Não pode. Não pode, né? Pode sim. Procura lá, Lei Complementar número 79 de 2021, artigo 5º, inciso 4, que diz que se o presidente do Banco Central ele tiver um desempenho recorrente insuficiente para os objetivos do Banco Central, ele pode sim ser exonerado pelo presidente da República. Mas é claro, é verdade que quem vai indicar a exoneração vai ser o Copom, o Comitê de Política Monetária. Ele que vai indicar a exoneração do presidente do Banco Central ao presidente da República, que, né, com essa autorização e o presidente autorizando a exoneração, ela vai para o Senado para que eles julguem se o presidente fica ou não fica. Tá, agora eu sei que tu vai vir com aquela vacina, né, aquela velha cantilena do petismo. Ah, que a mídia é conservadora e ela vai sentar o pau na gente. Ah, que o Congresso é conservador e jamais vai permitir que seja feita a exoneração do presidente do Banco Central. Ah, que a maioria dos diretores do Banco Central foram indicados pelo Bolsonaro, são bolsonaristas, não tem como disputar. Calma, tem sim. Até o momento, o PT já indicou 2 diretores e até o final deste ano, ele poderá indicar mais 2 para que eles assumam no 1º de janeiro de 2024, ficando o PT com até 4 diretores no Banco Central. E o que isso tem a ver com o que a gente está falando e principalmente com o Campos Neto? Tudo a ver, porque esses diretores, eles fazem parte do Copom. Então, quer dizer, o PT vai equilibrar as forças, porque o PT vai ter a metade. Já que são 8 diretores, o PT vai ter 4 a partir do dia 1º de 2024. Então, há um equilíbrio de forças e sim, é possível sugerir a mudança, a exoneração do presidente do Banco Central. Mas vamos continuar aqui o vídeo para a gente ver o que mais ele falou aí. Aí ele fala, sendo que o Lula vem fazendo fortes críticas à posição do
do presidente do Banco Central, tem falado muita coisa contra ele, tem feito tudo que pode para tentar Cara, não é diminuir possível, os juros, cara. né? Mas não, isso o Ciro ignora, né? Cara, sério? Foda-se. Simples assim. Não interessa se o Lula faz críticas ao presidente do Banco Central. De nada adianta se Lula, naquilo que ele pode agir na economia, ele deixa de fazer. E o pior, tu acabou de dizer aí que ele faz as críticas ao Campos Neto, que ele tem feito críticas recorrentes. Do que adianta ele fazer críticas recorrentes se daqui a pouco tá lá o Haddad, daqui a pouco tá o Gabriel Galípolo, daqui a pouco tá Simone Tebet e outros membros do governo passando a mão na cabeça do presidente do Banco Central e tentando apaziguar a relação entre o presidente do Banco Central e o governo. E aí, meu amigo, o que adianta? Aliás, o Gabriel Galípolo, que vai ser, né, um dos novos diretores, foi indicado pelo presidente do Banco Central, Campos Neto. E aí? A gente vê a composição do Congresso, que é uma composição extremamente desfavorável para o governo. Né? Tava demorando. O Ciro não. O Ciro fala como se isso não importasse. Nada disso importa. Começou as desculpas. A conjuntura, o golpe que o próprio Ciro admite que o Brasil sofreu. Olha aí. Eu não falei? Tava demorando. Daqui a pouco ia vir o argumento de que... a correlação de forças não é favorável. Que a mídia é de direita. O Congresso é conservador. Não podemos esquecer que houve um golpe. Nada disso impede que o Lula faça um processo de transformação, que o Ciro fala ali, extraordinário. Em 4 meses de governo. Agora eu acho que perdeu a vergonha assim, na cara, ridículo, né, gente? Fábio, eu só quero te informar de uma coisa. Só para te lembrar, esse Congresso conservador que tu te referes, lá na legislatura passada, ele aprovou o salário mínimo de 1.320. E sabe quem foi que vetou? O governo do PT, o teu Lula. Aliás, Fábio, tu viu alguém na oposição pedindo uma nova regra fiscal em menos de 100 dias? Tu pode até argumentar que a oposição ela defendia o teto de gastos proposto pelo Temer e defendido pelo Bolsonaro e Paulo Guedes. Tudo bem, mas quem foi que pediu e por que o governo tomou como iniciativa própria, em menos de 100 dias, colocar uma regra fiscal tão ou mais draconiana, em alguns pontos, do que o teto de gastos de Temer e Meirelles, e sabendo da conjuntura que tu tanto fala, no qual o Congresso poderia piorar a proposta, como lamentavelmente aconteceu. Quem foi que pediu isso, Fábio? É patética a postura, a fala de Ciro Gomes, né? Então, se tem uma coisa que é ridícula e patética, Fábio, é a postura comodista e traidora, descompromissada de uma esquerda que não tem nada a propor no seu horizonte, e aqui eu estou falando de toda a esquerda, inclusive o PDT, que está embarcando nessa, não só com essa nova regra fiscal, como também abraçou as traições, a falta de compromisso do Lula e do PT com as propostas que foram defendidas durante a campanha eleitoral. Então, é contra isso que o Ciro Gomes se insurge e com muita razão. E vocês vão ver esse movimento cada vez mais crescer, porque o PT não tem compromisso com a mudança real, como o Ciro disse, e ele tem toda a razão naquilo que afirmou naquele evento lá em Lisboa. E ela lembra muito, na verdade, gente, se a gente for ver, na verdade a figura do Ciro Gomes lembra muito, em vários aspectos, o Enéas Carneiro, né? Toda essa coisa que ele falar que já chega lá, não, a gente precisa de um homem que tenha coragem, não sei o que, chegue lá e mude tudo, né? Deus, como se isso fosse possível, né? Sobre a comparação que tu fez entre Ciro e Enéas, acredito que, e aí eu estou entendendo que tu esteja te referindo à contundência deles, né? A força com que eles têm na palavra, né? Às vezes até sou um pouco autoritário, né? Muito mais, eu diria, por parte do Enéas, né? Mas eu acho que as coisas param por aí, porque o Ciro, ele tem uma visão muito mais parlamentarista, enquanto o Enéas tinha uma visão mais presidencialista. O Ciro, ele passou por uma série de formações ideológicas, né? O Ciro passa por social-democracia, passa por liberalismo, passa por nacionalismo, passa pelo trabalhismo, enquanto o Enéas ele era de uma direita conservadora e nacionalista.
no seu estado mais puro, eu acho. E talvez, assim, uma outra comparação que a gente poderia fazer entre eles é que ambos apresentaram um projeto nacional, que não ficou só resumido ao livro. Eles foram lá e debateram essas ideias com os eleitores, sindicatos, jornalistas, economistas, dentre outros diversos profissionais. Diferente do PT, que nunca debate um projeto nacional, que nunca debate uma transformação do país. Muito pelo contrário, ele faz isso intencionalmente para ele poder alargar os acordos e simplesmente não só não mudar nada, mas mostrar para o militante que não dá para mudar nada. Infelizmente as coisas são assim. E aí fica esse estado de coisas lamentável, do qual uma esquerda não tem coragem de disputar nada. E além disso, tem toda essa visão tecnocrática, né? De que, o problema é que não tem gente inteligente o bastante, que eles não sabem conduzir o Brasil, eles não são inteligentes como eu sou, né? Quer dizer, tu não meteu uma posição essa, né? de superioridade intelectual, né? Quer dizer, eles não se colocam de uma maneira em que o povo seja um agente transformador da sociedade, mas que a figura deles seja um agente transformador por meio de uma suposta super, hiper, mega inteligência e coragem, né, típica de praticamente um deus. Não, Fábio, aí tu não pode estar sendo sério, cara. Poxa, que negócio é esse de Ciro tecnocrata, que ele ignora a participação do povo como agente de transformação? Só quero te informar uma coisa. O Ciro, desde 2018, mesmo com todas as críticas dentro de uma proposta de reforma política, o Ciro já vinha defendendo uma implementação de plebiscitos e referendos, e com críticas da esquerda nesse ano, inclusive. E tem mais, Ciro defendeu o controle social lá em 2017 ainda, porque para ele era interessante essa ideia de maior transparência dos recursos, de quem financia e de que interesses os candidatos estão atendendo dos seus financiadores. Então ele já estava defendendo uma maior transparência para que o eleitor tivesse, né, essa ideia, né, dos interesses que estão em jogo na política institucional. E o Ciro também defendia esse mesmo processo para o serviço público, para que o usuário do serviço público ele tivesse como avaliar o serviço público e a partir disso ele poderia, o poder público, dar um salário extra a partir da nota que o usuário está avaliando aquele serviço público, tá certo? Então, como assim que não há participação? Porra, olha, onde eu realmente não vejo participação popular e o povo como agente transformador é quando um partido ele decide negociar no varejo, ele vai fazer acordões, distribuição de cargos e de orçamento secreto, que num momento era corrupção, mas agora, né, é pragmatismo político, para aprovar uma nova regra fiscal em menos de 100 dias. Reforma essa, né, esse novo marco fiscal, que esse povo que está sofrendo e que o PT diz defender, não pediu. E aí, cara? Quem é mesmo que é o déspota esclarecido? Quem é que é o tecnocrata que não consulta o povo como agente de transformação? Então é a figura Ciro Gomes. Então é isso, gente. Obrigado a todos e até mais. Então, pessoal, esse foi o nosso react. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês já sabem. Deixa o like, comenta, compartilha. Não esquece de ativar o sininho para vocês receberem as notificações de novos vídeos e até mais.